Então, bom dia, tá certo? A todos aí. Sejam bem-vindos. Eu sou o Tiago na área com Sociologia. Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre os fenômenos sociológicos, trabalho e as relações de classe. A gente começa falando aqui, lá, na página 55 do nosso livro, lá sobre as sociedades antigas. Então, quando a gente relaciona o nome, né? Sociedades antigas, a gente, sobre essa perspectiva do trabalho e das relações de classe, a gente vai focar na leitura, naquilo que a gente chama de modos de produção. O que seria isso, professor? Calma que eu explico. Os modos de produção, gente, são a maneira pela qual as pessoas se reproduzem socialmente no espaço, tá? No caso, hoje a gente vive num modo de produção que se chama capitalismo, mas nem sempre foi assim. Existiram outros modos de produção, tá? Um deles era o modo de produção antigo e fazem parte aí os modos de produção da história da sociedade, tá? Então, lá nas sociedades antigas, tem mais gente aqui entrando na aula, isso, admitir todos, Pablo e Ícaro. Sejam bem-vindos aí, meninos, tá? Então, voltando como eu estava colocando, qual era, nas sociedades antigas, a relação das pessoas com a natureza? Então, veja que a gente está falando lá no passado, tá? Então, era uma relação com a natureza onde as pessoas, é completamente diferente de hoje, as pessoas se relacionavam com a natureza, mas obtinham da natureza apenas aquilo que a natureza poderia fornecer. Eles não tinham, as sociedades antigas, por exemplo, a capacidade de transformar a natureza, de modificar a natureza, de fazer com que a natureza sirva à humanidade, como existe, por exemplo, hoje no capitalismo. Então, muitos desses povos eles eram nômades. Por quê? Porque eles chegavam numa região, aí aproveitavam tudo aquilo que a região tinha, quando estava ficando escasso, aí eles migravam para outra área e assim sucessivamente, né? Então, eles necessariamente tinham que trabalhar de modo coletivo. Por quê? Para assim poder garantir a sua própria existência ou a subexistência, tá? Então, a agricultura e a pecuária era utilizada, a agropecuária, tá? De maneira coletiva, tá bom? Então, quando eles começam a dominar a agricultura, eles começam a se fixar mais em locais e deixam de ser, inclusive, nômades. E aí a gente chama esse modo de produção antigo. E isso fez com que, depois dessa fixação, que eles dominam a agropecuária, aquela coisa, obviamente não existia a propriedade, mas essas comunidades ou tribos, elas começaram a rivalizar umas com as outras, né? E, obviamente, tiveram muitos conflitos, muitas guerras. E aí, gente, surge uma característica fundamental lá do modo de produção antigo, que é o escravismo, que aí perdura, inclusive, na Idade Média e no início da Idade Moderna. Tá? Como assim, professor? Calma que eu vou explicar. Ó. Nessas guerras entre esses povos nas sociedades antigas, guerras por melhores territórios, por, enfim, N questões, o que é que se tinha, turma? Se formavam ali os conflitos e daí os vencedores, né, faziam prisioneiros. E a história nos mostra que esses primeiros prisioneiros foram escravizados, tá? E aí era uma prática normal pegar os prisioneiros e fazer com que os prisioneiros fizessem os trabalhos. E isso foi perdurando e ficou estabelecido, tá? Até chegar na Idade Feudal com a crise do modelo escravista, transcendendo agora para a servidão. Então, o que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando na seguinte questão. As sociedades antigas possuíam características relacionadas ao modo como as pessoas se reproduzem socialmente no espaço,
se reproduzem de uma maneira econômica. Então, não tinha a propriedade privada, era uma produção coletiva, porque, de modo coletivo, eles poderiam, assim, garantir a sua sobrevivência, a sua subsistência, tá? E, dessa maneira também, vocês tinham uma leitura onde muitas dessas comunidades elas entravam em conflito, gerando, assim, prisioneiros, e esses prisioneiros foram escravizados. Então, essa, basicamente, foram as principais características do modo de produção antigo, que fazem referência às sociedades antigas. O que acontece? Quando a gente chega em outras sociedades para analisar outros modos de produção, a gente tem agora o feudalismo, tá? E o feudalismo ele possui uma característica um pouco diferente. Claro, em algumas sociedades ainda tinha a escravidão, né? Mas o ponto principal é que a principal relação entre o que a gente chama hoje, né, patrão e empregado, se refere aí ao trabalho que ele se concentrava de modo servil. Então, você tinha aí o trabalho fundamentado na servidão. A gente está falando do feudalismo. Já tinha aqui a noção de propriedade privada, tá? Que era representada na forma do feudo, que são aquelas grandes extensões de terras. A produção ela era basicamente rural, fundamentada na agropecuária, então a riqueza ela estava concentrada no campo, tá? A nobreza, os reis, os castelos, tá? Se concentravam, claro, numa perspectiva de crescimento, né? De crescimento assim, cada vez mais concentrando população, meio que imitando o que seria hoje uma cidade, tá? Os muros dos castelos formavam aquela cidade, mas as terras, a produção, tudo vinha do campo. Então, se concentravam no feudo, os senhores feudais possuíam muita autoridade, né? Principalmente com alguns episódios que ocorreram, tá? Lá na Idade Média. Entre eles, a gente destaca a crise do feudalismo, a fragmentação ou a descentralização do poder dos reis, onde as invasões bárbaras, olha só que curioso, as invasões bárbaras provocaram essa fragmentação dos reis, e aí os senhores feudais, né, eles começaram a ter grande domínio nessa relação. Por quê? Porque os senhores feudais, eles tinham a propriedade, né, a propriedade das terras, dos feudos. E aí o comércio que ia surgindo naquela época, como os reinados eles foram descentralizados, que era que a gente tinha lá no feudalismo? A gente tinha cobrança de impostos, cada senhor feudal construía uma ponte para os comerciantes ultrapassar, ali eles cobravam impostos, entende? Cada um tinha seu tipo de moeda, cada um tinha as suas leis. Então, isso, de modo geral, ocasionou uma crise no modelo feudalista, tá? Desculpa, fazendo com que a burguesia, tá? A burguesia da época eram os comerciantes, os mercadores, tá? Eles se prejudicassem e fizessem aí uma aliança, tá bom? Os mais nobres da burguesia fizessem uma aliança com os reis para novamente centralizar e controlar o poder. Então, essa leitura, tá certo? Ela faz parte aí de todo um contexto da Idade Média, que se divide na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, tá certo? Que configurou aí essa relação onde você tinha um modo de produção sustentado nas relações comerciais, do surgimento dessa burguesia que vem, né, da formação dos burgos, grandes feiras que se concentravam ali às margens dos castelos e essa importante crise do sistema feudal que se formou na época, tá? Ó, se eu tiver muito rápido, claro, eu estou falando assim, dando saltos, né, históricos aí, mas eu parto da concepção que vocês mais ou menos entendem isso que eu estou falando, e se tiverem dúvidas sobre isso, professor, como essa parte aqui que o senhor falou, aí eu posso trazer mais detalhes aí.
Tá certo? Bem, a gente está mais ou menos aqui no livro, lá na página 56, tá? No surgimento aqui dos burgos. Os burgos, como eu falei agora há pouco, eram áreas estratégicas, né, que normalmente se concentravam próximo dos muros dos castelos, tá? E aí iam se formando aí uma espécie de feiras onde os mercadores, os comerciantes se concentravam nessas regiões que chamavam burgos, e aí vai surgindo uma classe que é importantíssima na história, que é a burguesia. Não essa burguesia que hoje ela é relacionada. A burguesia aqui, o sentido da palavra burguesia, ela traz hoje uma configuração completamente distinta dessa que eu estou colocando aqui. Nesse período aqui, a burguesia eram aquelas pessoas que concentravam as mercadorias. E essa burguesia, né, com essa crise do feudalismo, as pessoas elas começavam cada vez mais a migrar, né, ou saírem dos feudos, as relações de vassalagem, né, de servidão, elas iam se rompendo e as pessoas iam procurando esses burgos, formando aí os vilarejos e, consequentemente, as cidades. Então, essa classe, ela começou a concentrar riqueza porque ela detinha essas mercadorias e conseguia acumular. E o ar da cidade tinha esse cenário mais liberto, né? Então, o ar da cidade, você tinha a possibilidade de um salário, do assalariamento. Então, o sujeito que era servo, né, que era vassalo, ele ia procurar meios para tentar melhorar a sua vida, e na cidade era o moderno, sofisticado, tecnológico, entendeu? Então, essa classe, a burguesia, ela evolui e consegue aí, obviamente, concentrar essa riqueza. E é nesse momento, né, que a gente está falando um pouco dessa transição, tá certo? Dessa área chamada, aliás, desse modo de produção chamado feudalismo para o início do capitalismo, tá? E surge aí o renascimento comercial, o renascimento urbano e o renascimento cultural, onde o desenvolvimento científico, onde muitos teóricos, exemplo aqui, Da Vinci, por exemplo, né? Um importante intelectual que traz aí a discussão das artes, que a ciência agora queria explicar os fenômenos, né? Os filósofos falando que era a idade das trevas, agora sim a idade das luzes, e surge aí esse renascimento comercial urbano, e aí a sociedade capitalista, tá? A sociedade onde a burguesia concentra essa riqueza, começa a acumular essa riqueza, e agora essa classe trabalhadora que era do campo, tá? Ela se transforma em trabalhadores assalariados. Então, basicamente, essa é a transição para o novo modo de produção chamado aí o capitalismo. Ok? Então, resumidamente, é mais ou menos isso aí que o livro traz. Tá? É o momento aqui que a gente está falando por volta da primeira e principalmente segunda revolução industrial, onde nós temos aí o surgimento, né, das fábricas, e vai surgir principalmente aí o operário, que é o trabalhador das fábricas, tá, das manufaturas que se produziam nessas fábricas, e o trabalhador assalariado, o deslocamento da população do campo para a cidade, e a burguesia, tá, acumulando aí riquezas. Tranquilo? Conseguindo acompanhar? Tá confuso aí ou tá dando certo aí? E aí, posso seguir? Vocês não estão me ouvindo, é isso? Tudo certo, pode seguir. Tudo certo? Show. Tudo bem. Ó, lá na página 57 do nosso livro, galerinha, a gente tem aqui uma sacada interessante, principalmente para o Enem. Tá? Então, fica atento aí, porque
porque também é um dos autores que comparece muito lá, quando a gente fala de capitalismo, que é o Karl Marx. Tá? Então, eu também conheço várias questões que já caiu aí no Enem. A gente já falou sobre o Marx em algumas aulas que a gente teve. Tá? O Emile Durkheim, tá certo? O Max Weber e o Karl Marx, eles são conhecidos assim, o tripé da sociologia. Então, sempre que a gente fala em sociologia, eles basicamente são os clássicos mais estudados do século XIX. E com essa discussão da segunda revolução industrial, né, capitalismo a todo vapor, o Marx ele formula uma importante obra que se chama O Capital, e ele vai fazer uma crítica a esse modo de produção. Tá? Ele visualiza aí que se cria duas classes distintas, ele vai falar dessa luta entre as classes. E, claro, nesse período, você tem um aumento populacional, as cidades desenvolvidas, né? Os trabalhadores operários, os industriais, e aí se formam as classes sociais, e o Marx vai falar justamente sobre isso, sobre a burguesia, que era os proprietários das fábricas, das indústrias, versus os trabalhadores que se chamavam de proletariados. Tá? E o curioso é que ele fala essa formulação dizendo que é uma luta de classe, que o capitalismo possui uma grande crise na sua estrutura, um grande defeito, que ele não tem a possibilidade de conserto, porque essas classes elas possuem interesses distintos, interesses antagônicos, mas uma não vive sem a outra. Então, é um conflito que não tem solução, a não ser que se acabe o capitalismo e surja aí outro modo de produção, que o Marx chamou de socialismo, e a fase mais desenvolvida desse modo de produção seria o comunismo. Tá ok? Então, essa é a visão, basicamente, do autor. E a sua principal crítica sobre essa relação entre, que está falando muito aí na página 57, é com relação à crítica que o Marx faz ao que ele chama de mais-valia. Tá certo? Então, o que seria essa mais-valia? Mais ou menos, assim, para a gente ter uma noção mais clara, é o sobretrabalho, ou simplesmente o trabalho não pago. Aqui, em uma parte, dá um exemplo falando o seguinte, ó, o trabalhador ele oferece a sua força de trabalho, que aquilo é convertido em um salário que ele recebe no final do mês. Porém, o trabalho que ele oferece gera um lucro muito superior àquilo que ele recebe. Então, esse trabalho não pago se chama justamente o que o Marx coloca como mais-valia. E isso é uma característica importantíssima diante de todos esses outros modos de produção que existiram, que eu falei para vocês, o antigo e o feudal, tá? Porque não existia a acumulação ampliada do capital através da mais-valia nesses outros modos de produção. Existia o capital, né, a produção da riqueza, mas essa produção da riqueza no capitalismo ela é produzida de forma explorada através da força de trabalho do que o Marx chama de classe proletariada. Por exemplo, imagine que em 8 horas de trabalho, né, o trabalhador ele recebe um salário mínimo. Então, ele trabalha 4 semanas durante um mês, 5 dias por semana, para ganhar um salário mínimo. Tá? E, de fato, ele necessita, para pagar o seu próprio salário, de 5 horas de trabalho. Porque como é que se mede, de acordo com a teoria marxista, como é que se mede o valor, né? A teoria do valor trabalho? A partir da quantidade necessária de trabalho para a sua produção. Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? Em 5 horas de trabalho, eu só estou dando assim, um exemplo para ficar mais claro. Ele já gera um lucro suficiente, né, para que se pague todas as despesas do funcionário, do patrão, e pague o seu próprio salário. Só que ele não trabalha 5 horas, ele trabalha 8 horas. Então, essas outras 8 horas, desculpa, essas outras 3 horas que ele trabalha, é o trabalho explorado, é o trabalho não pago, tá? É o sobretrabalho. E isso é o que propiciou que o capital se ampliasse,
né, se acumulasse ampliadamente. Isso é o fato. Então, basicamente, essa é a teoria do Marx sobre a mais-valia, o trabalho não pago. Esses dias eu fui levar o carro na oficina, que ele quebrou uma peça lá, e assim, só para dar um exemplo, quando na hora de pagar, ó, o serviço deu R$ 500 o total, mas aqui 150 é de mão de obra e 350 foi a peça. Umas besteirinhas e tal, 350 mais 150 da mão de obra. Só que a mão de obra você não paga para o mecânico, né? Por quê? Porque a empresa ela concentra essa mão de obra. Se você for, né? Se você for analisar, isso é o trabalho não pago. Eu, não, tudo bem, vou acertar com o mecânico. Não, você paga para a gente, porque eu pago a ele um salário no final do mês. Tá? Então, no capitalismo, a acumulação ela acontece através da exploração do trabalho dos funcionários. Então, essa é a principal crítica do sistema na visão do Karl Marx sobre o modo de produção capitalista. Tranquilo? Vamos lá. Perguntas, dúvidas, questões? Estão conseguindo acompanhar? Se ninguém fala nada, eu vou seguindo aqui. Sim. Ok? Bem, vamos lá. Aqui também tem uma hora que vai falar no texto sobre... assim, é mais do Marx, é mais do capitalismo, a relação do patrão do empregado, que uma classe depende da outra, como eu falei para vocês. Mas o ponto importante que eu queria colocar agora, a gente tem em torno de uns 10 minutos ainda, passa rápido, tem muito conteúdo, mas assim, eu vou tentar sintetizar. É lá na página 59 que nessa segunda revolução industrial, basicamente surge aí alguns modelos de produção em massa, que se chamam Taylorismo e Fordismo, e o processo evolutivo desses modelos, que foi o Toyotismo. Então, a gente vai conhecer o que é eu penso que vocês já viram isso em outras aulas, eu vou só reforçar o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, ok? Então, vamos lá, ó. Taylorismo é de um sujeito, Taylor, tá? Se não me engano, americano, alguma coisa nesse sentido aí. Tem lá no livro, tá? Ele vai montar uma estratégia. Então, a gente está discutindo aqui, ó, um pouco desse modelo. Ele montou uma metodologia, tá certo? Para aproveitar ao máximo essa capacidade que a humanidade tem de gerar produção, né? Através do seu trabalho. Então, ele queria maximizar, né? Queria maximizar, essa é a palavra, os ganhos e aí ter um pleno desenvolvimento, uma plena decolagem. Então, ele se fundamenta, gente, na discussão científica, tá? E ele monta um modelo de produção em massa nas fábricas, certo? E aí, o que é que ele coloca? Vamos lá. Imagine uma fábrica de sapato. Lembra daquele filme do Chaplin, né? Onde os trabalhadores ficam arrochando um parafuso, aí vai passando a esteira e eles têm que fazer isso o mais rápido possível. Então, se montava uma esteira, a fábrica de sapato, aí um vai pegando, colocando a sola do sapato, o outro já vai passando e colocando o cadarço. Então, a produção, você não tem noção do todo, cada um fica individualizado em um determinado segmento e é uma produção em massa, e aí vai selecionando os mais habilidosos, né? E vai passando a esteira, e aí vai gerando uma infinita produção. E aí, muita produção, mais mercadorias e mais produção de acumulação de capital. Porque através da venda, quando o sujeito compra a mercadoria, é que se acumula a riqueza no capitalismo. Ok? Por isso que, por exemplo, o consumo é muito importante para a acumulação de capital. E aí, essa foi a lógica, né? Antigamente, primeira revolução, você tinha vários artesãos fazendo, enfim, diferentes produtos aí, e agora você tem um chão de fábrica,
né? Com aquela esteira, com o trabalho agora ele é flexibilizado, o trabalho ele é especializado, então você é especialista em só colocar a sola do sapato e você tem que ser rápido, então tem que ter habilidade, porque senão já chega outro, acabou o tempo, você não está sendo produtivo, você é colocado, né, para fora. E aí o que foi que aconteceu? Essa é a lógica do Taylorismo, uma metodologia para que se produza muito mais, se gere muito mais riqueza. O Ford, tá certo? Ele pegou essa ideia do Taylorismo, do Taylor, e adaptou na produção automobilística, lá nos Estados Unidos, tá? Então, foi o momento que ele pegou essa técnica, que poderia ser colocada em vários ramos produtivos, e ele exemplificou especificamente onde? Na produção automobilística lá nos Estados Unidos, construindo aqueles carros antigos. Então, era um carro de uma única cor, tá? Era um automóvel que só tinha ele, e aí, assim, era uma produção em massa. Foi o período que se também criou, só quem sabia o todo. Deixa eu apagar uma mensagem que está aparecendo aqui, a gente só tem poucos minutos, né? Mas vai dar tempo de concluir, fiquem tranquilos. Então, voltando aqui, essa lógica, né, do Taylorismo, o Ford adaptou, ele colocava cargos de hierarquia, ele fazia assim os supervisores, e os supervisores eram comandados pelos gerentes, então apenas eles sabiam todo o processo, mas a produção era individualizada em partes, então o trabalhador não tinha noção do todo, tá? Você era bitolado e fazia um único processo, ok? E aí, esse mecanismo foi muito satisfatório no início, por quê? Porque gerava uma produção em massa, consequentemente, essa produção se explorava muito o trabalho das pessoas e você conseguia customizar os preços desses produtos, deixando eles mais baratos e acessível, né? Externalizava o custo da produção, tá certo? E aí o que acontece? Com o custo da produção barato, se vendiam muitos automóveis. Então foi assim, segunda revolução industrial, o automóvel a todo vapor, tal. E aí a indústria fordista, tá certo? Consegue aí um cenário, né, desse desenvolvimento dessa cadeia de produção, um bom desenvolvimento financeiro, digamos assim. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, essa produção em massa, né, ela vai sendo aos poucos saturada. Tá? Por quê? Porque agora você tinha a produção, ela continuava, mas o consumo, né, não atendia essa produção. Então, foi sobrando esses automóveis, essas mercadorias, né? E começou a gerar prejuízo. Até que, então, surge o toyotismo, na década mais ou menos de 1940, né? Japão, principalmente, né? Toyota, tá certo? Onde meio que fez uma evolução desse modelo fordista, que começou a entrar em crise, tá? Então, agora, os automóveis, eles possuíam cores diferentes, então não era só preto, você tinha automóveis mais modernos, você tinha a produção, o esquema era do mesmo jeito, mas você tinha uma variedade de produtos. Você tinha, por exemplo, modelos, então todo ano se lançava um modelo diferente. E o que força? Força o consumo. Por quê? Porque você está em um ano que saiu um carro, tá, com um modelo diferente, significa que você está atrasado, você não está na moda, você não está acompanhando, né, o consumo, o progresso. Então, se faz isso, os automóveis, eles também, as peças, né, elas duravam pouco tempo, então fazia com que tinha todo um cenário, não apenas na construção, mas também na produção de peças, tá certo? E você tem aí esse importante modelo, né? Até que a gente chega, finalmente, na terceira revolução industrial, mecanização a todo vapor, e essas relações elas começam
a ganhar aí novas formas, como a gente conhece hoje aí, né? Novas formas e novos conteúdos, ok? Aqui, nesse modelo taylorista, a gente tem trabalhos temporários, por quê? Porque quando a produção ela aumenta, né, se contrata mais pessoas, então o trabalho ele fica mais flexibilizado. Quando a produção diminui devido a alguma crise, né, esses trabalhadores eles são demitidos. Então vejam que foi meio que um aperfeiçoamento desses modelos anteriores, né, como o taylorismo e o fordismo, ok? Basicamente é sobre isso que o nosso capítulo vai tratar, tá certo? O nosso capítulo intitulado aí Os Fenômenos Sociológicos, Trabalho e as Relações de Classe, e aí a gente dá conta, finalmente, do capítulo 6, tá certo? A gente está quase colocando tudo em dia, e eu deixo para vocês aí as questões, tá certo? Do livro, para vocês se divertirem aí, que vai estar falando coisas bacanas, tá bom? Como eu tenho pouco tempo, eu queria desenvolver alguns aqui com vocês, mas não vai dar. Lá na seção praticando, anota só o gabarito aí, tá bom? Vocês têm os exercícios resolvidos e na seção praticando, anota o gabarito. Ó. O número 1 é letra A, o número 2 é a letra B e o número 3 é a letra C, de sapo, cururu. Tá ok? Então, número 1, letra A, número 2, letra B e número 3, letra C. E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, se vocês não tiverem aí nenhuma dúvida, galerinha. Então, questões, perguntas? Tudo certo? Tranquilo? Então, gente, foi um prazer, tá certo? Passou rápido, enfim, é a maneira que a gente tem de trazer. Tem Ítalo Rafael entrou agora na aula, mas a gente vai encerrar a aula, infelizmente, tá? Já apareceu a mensagem aqui, o tempo está acabando, tá bom? Então, prazer aí, foi top, tá certo? Tá com vocês. Quem tiver mais dúvida, fala comigo, tá bom? Ou então assiste também aí, que essa aula vai ser gravada, está sendo gravada e vai ser gerada lá no nosso canal no YouTube, tá ok? Então, forte abraço a todos. Se tem mais dúvidas, eu encerro por aqui. Fiquem bem, bons estudos. Até a próxima. Tamo junto, gente. Valeu. Encerrando aqui. Falou.